Paz do Senhor, igreja. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Sardes e essa passagem encontra lá em Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao verso 6. É, 3 de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes os poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém, queridos? Bom, Sardes, ela é Vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio que nós temos aqui de estudarmos a sua palavra. Pedimos que tu fale nos nossos corações, Senhor, porque precisamos ouvir de ti. Senhor, usa o teu povo também, para que nós possamos, Senhor, absorver ao máximo a tua palavra. Dirija-nos, conduza-nos, dar-nos graça, dar-nos sabedoria, dar-nos unção, Pai, e principalmente, Pai, dar-nos o teu Espírito. Encha-nos com o teu Espírito, Pai, porque só assim, Pai, só assim nós poderemos fazer tudo glorificando o teu nome e agradando a ti. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Amém. Então vamos lá. Conforme já de praxe nos nossos estudos da igreja, a gente vai sempre ver o destinatário, o autor, a aprovação, a desaprovação, a exortação e as bênçãos. Primeiramente a gente vai ver o destinatário. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a igreja e sobre a cidade de Sardes. Vocês não têm isso aí na apostila de vocês não, mas eu vou ler aqui do livro, tá? Isso aí é mais para conhecimento geral, por isso que eu não coloquei na apostila, iria ocupar muito espaço e muito tempo. Então, vamos continuando. Destinatário, a igreja de Sardes. Continuamos rumo ao sudeste de Tiatira. O mensageiro teria de viajar cerca de 50 quilômetros até Sardes. Então, entre Tiatira, que foi a carta que nós estudamos na aula passada, e Sardes, há uma distância de 50 quilômetros. A antiga capital da Lídia, ela era famosa pela sua fabricação de lã e afirmava ter sido a primeira cidade a descobrir a arte de tingir lã. Sardes havia alcançado seu ápice de prosperidade sob o rico rei Coesus, que ele viveu, reinou no ano 560 a.C. Ela foi conquistada por Ciro, o persa. Ciro foi o mesmo rei, que invadiu e conquistou a Babilônia e que levou o povo de Israel cativo também. Ou seja, eles
Israel foi levado de Israel para a Babilônia. Ciro, que era Ciro, se eu não me engano, ele era um persa. Dário, que era o Medo. Ciro, ele era um rei persa, e ele invadiu a cidade da Babilônia e conquistou, e Israel passou a estar também sob o domínio de Ciro. Ciro, ele é o mesmo que lá em Isaías foi falado, né, que ele vai usar o meu servo Ciro. E Ciro, ele foi o rei que ele foi o primeiro rei que permitiu que a nação de Israel voltasse para habitar novamente na Judéia, lá em Jerusalém. Foi ele que permitiu que voltasse, um dos reis, né, que permitiu que voltasse para reconstruir a cidade. Ele foi citado inclusive por Isaías, onde ali Deus o chamou de servo, meu servo Ciro. Depois eu esqueci a parte que está lá em Isaías, mas depois eu trago para vocês a parte de Isaías que fala sobre Ciro, Deus o chamando de o Medo Ciro, o persa Ciro, Deus o chamando de servo. Ela permaneceu desconhecida durante o governo persa. No período romano houve uma certa medida de restauração, mas Charles diz que mesmo então nenhuma cidade da Ásia apresentou um contraste mais deplorável entre o esplendor passado e o declínio inquietante atual. Ou seja, Sardes, na época que Apocalipse foi escrito, era uma cidade em plena decadência, tá? Por esse motivo, Ramsay chama Sardes de a cidade da morte, e ele escreve assim: quando as 7 cartas foram escritas, Sardes era uma cidade do passado, que não tinha futuro. Hoje existe uma pequena vila chamada Sardes. O principal culto em Sardes era a depravada adoração de Cibele ou Artemis. Charles diz: seus habitantes tinham se destacado pela luxúria e libertinagem. Isso dificultou a manutenção dos padrões cristãos de pureza. Interessante que nós lemos aqui, né, que Sardes, né, ela tinha nome de quem vivia, mas que estava morta. Ou seja, a Sardes não tinha uma verdadeira visão da sua situação verdadeira. A mesma coisa aconteceu com a igreja de Laodiceia. A gente pode ver que tanto Sardes e principalmente Laodiceia eram as igrejas mais mundanas nesse período em que o livro de Apocalipse foi escrito. E tanto Sardes como Laodiceia, ela não tinha uma visão correta do que elas eram. A Laodiceia dizia: eu sou rico, estou abastado e não tenho falta de coisa alguma. No entanto, Jesus disse para ele: tu és miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, eles não tinham uma visão correta do que eles eram verdadeiramente aos olhos de Deus. Eles estavam fazendo o que era errado, pensando estar fazendo o que era certo. Olha, tem nada a ver com a nossa igreja, pelo menos aqui no Brasil, no atual momento não, tá? As pessoas acham que a igreja poderosa, a igreja forte, é a igreja que tem muito dinheiro. Então, se tem muito dinheiro, é poderosa e é forte. O Espírito Santo age. Se não tem, ela é uma igreja que não tem o poder de Deus. Ou seja, a igreja não tem, hoje, pelo menos aqui no Brasil, a igreja não tem noção do que ela é verdadeiramente. E por isso anda cometendo tantos erros, fazendo tanta besteira, induzindo tantos servos de Deus a praticar coisa errada. Hoje eu digo que aqui no Brasil, o grande inimigo da igreja não é o mundo, até porque o mundo que eu estou falando não são as pessoas não, tá? Às vezes a gente fala o mundo, as pessoas não acham, não. O mundo que eu estou falando é o sistema que rege o mundo. Hoje o maior inimigo da igreja é a própria igreja, é a sua conduta, são os seus valores.
Hoje, assim como o Oriente está distante do Oriente, a igreja, pelo menos aqui no Brasil, está distante da vontade de Deus. A igreja hoje, de uma certa forma, graças a Deus não todas, como lá em Sardes, sempre tem os remanescentes, a igreja hoje está buscando riqueza e luxúria. A igreja ela não precisa nem de riqueza e nem de luxúria. A igreja precisa disso que Jesus falou, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E nós vamos falar sobre isso, tá? Isso é alusão ao Espírito Santo. A igreja precisa, como sempre precisou, do Espírito Santo de Deus. A igreja poderosa não é aquele que tem muito dinheiro, muitas atividades, muita pompa, muita riqueza. Não. A igreja a igreja rica é aquela que tem o Espírito Santo, é aquela que tem o poder de Deus. Agora a gente vai falar sobre o autor. Quem escreveu a carta? Qual foi o autor da carta? 3:1. A parte B. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, o autor é a maneira como Jesus se apresenta àquela igreja. Jesus se apresentou àquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, é aquele que tem os 7 Espíritos. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e é aquele que tem as 7 estrelas. Nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 1 que as 7 estrelas são os anjos da igreja, que nós entendemos que são os líderes, os pastores, aqueles que conduzem a igreja, aqueles que têm a obrigação de ser o porta-voz de Deus para com a igreja. Deus ele fala às suas igrejas através dos seus líderes, através dos seus pastores. Amém? Então vamos lá. Os 7 Espíritos de Deus, evidentemente quer dizer o Espírito Santo e a sua perfeição. Nós falamos que 7 é o número da perfeição, é o número da inteireza, da completitude. Não sei nem se a palavra certa é essa, completitude, tá? Mas a palavra que é completa. É o número que completa todas as coisas. Então, com certeza, Jesus está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Os 7 Espíritos que estão diante de Deus é o Espírito em sua inteireza. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele falou que aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Primeiro ele fala do Espírito de Deus e depois ele fala do Espírito de Jesus, que na verdade é o Espírito Santo, que é a mesma pessoa. Isaías, ele também fala sobre esses 7 Espíritos. Isaías 11:12. Depois eu tenho que ver direito qual é a passagem. Depois eu passo para você, né? Mas ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus, tá? Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito do Senhor. Depois eu vejo qual é essa passagem e passo para você. Me perdoe, tá? E ele também é aquele que tem as 7 estrelas, que elas representam os mensageiros da igreja, os pastores das 7 igrejas. Amém? Depois eu procuro essa passagem para vocês, tá? Eu anotei errado. Se você achar, eu te agradeço. Ele fala o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito o Espírito do Senhor. Se alguém conseguir achar aí, trazer para a gente ainda durante, senão depois eu vejo e passo para vocês.
Bom, a censura em relação à igreja. Hã? Isaías 11:2. É 11:2? Perdão, querido, não é 11:12, mas é 11:2. Onde tiver 12 aí, vocês colocam 2. 11:2. Você abre lá pra gente, Simone? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Se vocês forem contar direitinho aí, são 7 Espíritos, tá? Então, isso aí representa que o Senhor Jesus, ele tem a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é pleno nele. Os mesmos 7 Espíritos que Jesus fala lá, se refere lá em relação à carta para a igreja de Sardes. Obrigado, tá, Simone? A censura. 1:3, a terceira parte, Apocalipse 3:1, a terceira parte. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. 2 agora. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho isso aí para entender o que Jesus está falando, tá? Lá na apostila, na página 8. A censura a esta igreja é fortíssima, é avassaladora. Primeiro, tem nomes que vivem, mas está morto. No caso, morte é ausência de vida. Deus é vida. A presença de Deus ali não existia. O Espírito Santo é que dá vida à igreja. Se essa igreja está morta, o Espírito está apagado ali. O Espírito não tem espaço para fazer a obra. O Espírito não tem espaço para usar as pessoas que eles querem usar. Fama de estar viva. Provavelmente havia muita atividade feita com recurso humano. Olha, gente, qualquer semelhança com as igrejas de hoje em dia não é mera semelhança, não é mera coincidência, não, tá? As igrejas hoje, elas alicerçam as suas obras naquilo que eles podem fazer, naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que os recursos naturais, físicos, podem trazer. Um culto muito bonitinho, com pastores renomados, recebendo uma fortuna para ir lá pregar a palavra, com cantores famosos, que recebem outra fortuna para ir lá cantar, cobrando ao povo que a entrada, já que tem que sair, tem que pagar, templos suntuosos, lindos, verdadeiras mansões, ou seja, coisa que só os recursos humanos podem trazer, ausente do poder de Deus. Tem fama de que está vivo. Olha só como é que aquela igreja é próxima, né, grande. Todo dia está cheio de gente lá. A igreja está cheia, mas não quero julgar aqui, mas provavelmente o céu está vazio. Seria muito mais fácil a igreja ter pouca gente e todos salvos, e ter um monte de gente que não tem nenhuma intimidade com o Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente não conhecem a Deus, mas desaprovada por Deus. Deus estava ausente do seu ativismo. Era uma igreja movida
movida por ativismo. Muitas reuniões, muitos cultos, reuniões em vários lugares suntuosos, Hotel Copacabana, Palace Hotel, mas pouca ausência de Deus. Provavelmente a igreja lá de Sardes, ela era reconhecida por esse tipo de atividade. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento em que Deus ele diz para o povo de Israel que estava farto das reuniões solenes, que estava farto dos jejuns que eles faziam, que estava farto de tudo o que eles faziam. E Deus falou: vocês querem me agradar? Atendam a viúva, atendam ao órfão, ajude ao próximo, aí vocês estarão cultuando e apresentando um jejum agradável ao Senhor. Então, queridos, muitas vezes a igreja suntuosas com templos suntuosos, com cristãos, com membros, morando em casernes prestes a cair. É uma coisa muito séria mesmo. Algum comentário de alguns teólogos. Primeiro, Erdmann. Provavelmente seus cultos eram bem frequentados e conduzidos de maneira correta. Podem ter havido líderes, servos notáveis. No entanto, ela estava morta. Isaías 1, 13 e 15. Bom, é difícil ter uma igreja com líderes notáveis e ela está morta. Né? Líderes notáveis em que sentido? Muito conhecido na mídia, porque se fossem notáveis diante de Deus, a igreja estava com um culto que agrada a Deus. Notáveis em quê? Para o mundo ou para Deus? O mundo até aceita, para Deus de forma alguma. Isaías 1, tá? 13 a 15. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Essa passagem que eu estava falando para vocês, tá? Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Então, querido, essas festas, esses cultos, tudo foi Deus que mandou que Moisés fizesse, que o povo fazesse, tá? Mas Deus estava saturado com eles, porque eles não faziam a vontade de Deus. Eles cultuavam, eles faziam as suas festas, praticavam, mas não faziam a vontade de Deus. Volto a dizer, qualquer semelhança com o que nós vivemos hoje não é mera coincidência. Acautelai esses falsos pastores que tem aí, pastores de mídia aqui, mas que induzem o povo a fazer coisas erradas, que induzem o povo a praticar mentira, que induzem o povo a aceitar malfeitores, e etc, tá? As obras não eram perfeitas diante de Deus. Erdmann comenta: ela não conquistou nada no reino espiritual, almas não estão sendo salvas, santos não são fortalecidos, ajuda não está sendo oferecida aos necessitados, seus cultos são formais, sem vida e sem sentido.
Se Deus está longe, o culto não faz sentido. Não faz sentido nenhum eu estar cantando louvores aqui, eu estar pregando a palavra de Deus aqui, eu estar ou fazendo oração de Deus aqui, se Deus não está aqui para ouvir, se Deus está com as costas virado para mim. Não faz sentido cultuar a Deus se Deus não está presente. Não faz sentido adorar a Deus se Deus não está recebendo a oração. Para Deus receber a oração, a gente tem que estar fazendo a obra de Deus em espírito e em verdade. Abençoar quem necessita, dar os alimentos a quem... fazer o que a igreja primitiva fazia. Lá não havia necessidade algum, porque quem tinha dava aos apóstolos e vendia e distribuía com quem não tinha. É simples, é isso que Deus quer que eu faça. Será que Deus mesmo está interessado em que a igreja tenha iate, tenha avião, tenha carro de luxo, tenha mansões, tenha grandes fazendas? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso que é fazer a obra de Deus? Desculpa, queridos, mas isso me irrita por demais. A palavra para perfeita literalmente significa suficiente ou cheia. Amém, queridos? Suete comenta: obras são cheias somente quando são avivadas pelo Espírito de vida. Eles tinham o nome de que vivem, mas estavam mortos. Precisamente é isso que faz a diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta. O que faz a diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta não é a conta bancária que a igreja tem. O que faz a diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta é a presença do Espírito Santo de Deus. Se ela tem o Espírito Santo, ela está viva. Se ela não tem o Espírito Santo, ela está morta. Agora a gente entende, porque nessa igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Essa igreja, ela precisava do Espírito Santo, porque ela tinha nome, fama de estar viva, mas no entanto, ela estava morta. Pensei que alguém tivesse falado comigo. Exortação 3:2, Simone, 3, versículo 2, a parte A e o versículo 3. Não, é Apocalipse. A exortação é essa igreja. O que Jesus manda que essa igreja fizesse, precisava fazer. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. 3 agora, por favor. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. A exortação. Primeiro, Jesus diz que eles precisavam ser vigilantes. Isso significa literalmente que eles precisavam ter uma vigilância constante. Não deixar um minuto sequer de vigiar. Jesus disse para os seus discípulos lá no Getsemane: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então Jesus, ele aconselha essa igreja a vigilância constante. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18.
essa parte que nós vamos, desses versículos que nós vamos ver agora, tá? São outras coisas que a Bíblia nos ensina a ser constantemente na nossa vida. Primeira, a alegria constante no espírito, alegre-se sempre. Segunda coisa, orem continuamente, espírito constante de oração. Terceiro, deem graças em todas as circunstâncias, em tudo dai graça. Gratidão constante a Deus. Outras atividades que a palavra de Deus nos ensina que tem que ser uma constância na nossa vida. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito. Esse verbo encher, se eu não me engano, ele está no gerúndio ou no particípio, eu não me lembro muito bem, e significa que é uma ação constante. Eu agora preciso estar cheio do Espírito Santo para daqui a 1 minuto estar me enchendo novamente e para daqui a mais um pouco estar me enchendo novamente. Ou seja, o buscar ser cheio do Espírito Santo tem que ser uma constância na vida do crente, para não ter nome de quem vive e está morto, tá, querido? O Espírito Santo constantemente na nossa vida que nos torna vivos para Deus. E a outra é Josué 1:8. Um texto muito conhecido, né? A Renata adora pregar essa passagem aqui, em Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Meditação na palavra é outra atividade constante na vida do crente. Não significa que eu tenho que estar com a Bíblia aberta na minha frente dia e noite, não. Mas significa que em todo instante, em todo momento, eu devo estar ruminando a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi, até para poder colocar em prática na minha vida. A palavra de Deus, ela tem saída para toda e qualquer circunstância na nossa vida. Por isso que a meditação constante na palavra é uma necessidade na vida do crente. A outra parte diz lá, a outra passagem da exortação diz: confirma o restante que estava para morrer. Provavelmente havia algumas obras feitas com perfeição, mas estava para morrer. Ou seja, havia alguma coisa que aquela igreja fazia que estava agradando a Deus, mas eles também estavam deixando de praticá-la. Jesus estava exortando a que eles não permitissem que essas coisas morressem. Não permita que aquilo que vocês fazem e me agrada morra. Muito pelo contrário, continue fazendo. Entendi. Eu virei a página. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. O sentido desse versículo no original é de difícil tradução, mas significa que eles precisam fazer imediatamente a ter uma constância de vida. Os versículos 2 e 3 sugerem 5 passos para um avivamento. O primeiro é
ser vigilante. Está na apostila, tá, gente? Na página 9. O segundo, confirma o restante que estava para morrer. O que é certo, a gente precisa continuar fazendo. Terceiro, lembra-te. Aí eu coloquei aqui, não está não, coloquei aqui. Josué 1:8. Medita na minha lei de dia e de noite. Lembra-te daquilo que tu tens aprendido. Lembra-te da minha palavra. Guarda a minha palavra. Quinto, e arrependa-se da obra errada. Então, primeiro, seja vigilante. Segundo, continue fazendo o que é certo. Terceiro, lembra-te da minha palavra. Quarto, guarda a minha palavra. Quinto, arrependa-se. Essa foi o caminho que Deus deu para que aquela igreja que estava morta voltasse a viver. A aprovação. Algumas pessoas que não, aqui está continuaram, tá? Contaminaram, tá? Foi erro digital. Algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, mantiveram bom testemunho de vida, testemunho fiel. A gente sabe que veste significa a nossa vida, a nossa conduta, a nossa santidade diante de Deus. O sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes sujas diante de Deus. Deus mandou que um anjo fosse lá e trocasse as vestes do sumo sacerdote Josué. Deus mandou que um anjo fosse lá e consertasse a vida do sumo sacerdote Josué, que falasse ao sumo sacerdote Josué que ele mudasse a sua conduta diante de Deus. Então, as pessoas que não contaminaram suas vestes, as pessoas que tiveram uma conduta ilibada diante de Deus, que mantiveram o seu testemunho fiel, havia ali naquela igreja, para que eles mantivessem a sua pureza. A promessa para aqueles que mantiveram a sua pureza, a promessa é a seguinte: andarão comigo de branco. A gente sabe que veste branca é a pureza do servo de Deus. Aqueles que não se contaminaram vão continuar andando com Deus. Se Deus não estava mais não estava recebendo mais nada que aquela igreja estava oferecendo a Deus, Deus estava cansado dos seus cultos. Para essa pessoa, para esses remanescentes, Deus continuava andando junto com eles, e Deus estava presente na vida deles. Branco é símbolo da santidade divina ou da justiça de Cristo. Aqueles que permaneceram de branco são dignos dessa honra. Sexto, a recompensa. Simone, 3:5, por favor. Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O que vencer será vestido, aí está sextido, tá? Mas para mim foi um erro de digitação. Será vestido de vestes brancas. Charles é um comentarista bíblico, tá? Essas vestes são os corpos espirituais com os quais o fiel será vestido na ressurreição.
2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se nós morremos com Cristo nós ressurgiremos. Ao vencedor também foi prometida a salvação eterna. Jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Mateus 10, 22 e 32. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E agora o 32, Simone, por favor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Essas pessoas de Sardes, eles confirmavam o testemunho de Cristo na vida deles. E agora, para encerrar o convite, versos 6 do capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse 3, 6. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mesma frase foi repetida para todas as igrejas da Ásia Menor. E nesse sentido ela quer dizer, esta frase recorrente ressalta a responsabilidade do ouvir. Essas cartas eram lidas em voz alta na igreja. Amém? Alguma dúvida? Alguém gostaria de algum esclarecimento, alguma colocação concernente ao estudo que nós fizemos dessa tarde? Não? Então vamos orar para a gente encerrar, tá? Paizinho, muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida, ministrada, ensinada, que nós possamos aprender, Pai, com essas cartas às igrejas da Ásia. Porque nessas cartas, Pai, apresentam aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Que nós venhamos, Senhor, a fazer aquilo que te agrada e deixar de lado aquilo que não te agrada, para termos uma vida reta diante de Ti, Pai. Para que Tu tenha prazer na nossa vida, em nos abençoar, em nos guardar e nos conduzir à vida eterna, Pai. Senhor, muito obrigado por esse período. Guarda-nos para o próximo período, que é o nosso culto de adoração. Fale através dos louvores, fale através da vida do teu servo, o pastor Renato, que ele seja, Senhor, um ungido a trazer a tua palavra essa noite para nós. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, Deus. Amém, amém.